Há uma cena que se tornou bem icônica na cultura pop mundial, é a abertura do Walking Dead. Não tem como pensar em mortos-vivos sem pensar num morto muito louco ou num Walking Dead. O homem caminha sozinho por uma estrada deserta, cercada de carros abandonados, silêncio, poeira. E então eles aparecem, os mortos-vivos. Walking Dead. Andam, respiram, de certa forma, têm olhos, pernas, mãos. Ali não há vida verdadeira. Só um corpo em movimento, dirigido apenas pelo apetite. Sem memória de quem amaram, sem capacidade de amar, sem futuro, decompondo-se enquanto andam. A série virou um fenômeno mundial. Mais de 10 anos no ar. Dezenas de coisas acontecendo em todo esse tempo. Porque, no fundo, ela toca em algo que todo ser humano já sentiu. A sensação de estar vivo por fora e morto por dentro. Cumprir a rotina, respirar, trabalhar, sorrir nas fotos e por dentro, nada. Sem propósito, sem comunhão verdadeira, só apetite e repetição. O que é surpreendente, gente, acerca do apóstolo Paulo, ele descreve aqui essa exata condição. Não como ficção, mas como fato real, mas como um diagnóstico espiritual. Quase 2000 anos antes de alguém inventar um zumbi. Não é interessante? Efésios, então, 2 começa assim. Então, ele nos vivificou quando nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Nos deu vida, nas quais nós andávamos dessa forma em outro tempo. Reparem no verbo andavam, né? Outras versões andastes, né? As mais antigas. Os mortos andando, os mortos vivendo. Só que Paulo, ele escreve isso, ele não escreve isso para nos assustar com zumbis. Não é isso, isso aqui é a confirmação de que existe zumbi. Não é essa a ideia. Ele escreve para anunciar uma notícia impossível, que existe um tipo diferente de morto. Isso é radical. Não o morto que anda, mas o morto que vive. Não um cadáver reanimado por um instinto e apetite, mas um cadáver ressuscitado por amor. É exatamente o tema de hoje. Mortos que vivem. Então nós olhamos, gente, Paulo nos dá aí mais ou menos, vamos dizer, 3 movimentos nesses 10 versículos. A vida qual fomos salvos, como fomos salvos e para que fomos salvos, né? Então a gente já leu o texto, vamos então olhar para cada parte de forma expositiva. Então, a vida a qual fomos salvos, né? Os mortos que andam. Então, a gente vê no primeiro versículo essa questão. Antes de Paulo dizer uma única palavra sobre graça, ele nos obriga a olhar para o caixão. Isso não é pessimismo, tá, gente? É um diagnóstico. Nenhum médico honesto trata um paciente sem dizer antes a verdade sobre a doença. Já viram isso? Tem que lidar com a coisa primeiro, para poder falar que remédio vai dar, qual vai ser o procedimento, né? Então, ele nos vivificou quando nós estávamos mortos em nossos pecados e ofensa. Então, Paulo já começa pelo fim. Tá, gente? Antes de escrever o problema, ele garante a solução. É como o médico que diz assim, você tem tal doença, já anuncia que a história vai terminar bem. Isso aí vai ficar bem. Essa doença tem jeito, essa doença tem cura. Tá difícil? Não, mas vai ficar tudo bem. Não é uma coisa incrível a vista do médico? Quando a gente vai procurando saber o que está acontecendo, fala assim, não, isso aí vai ficar bem, está tranquilo. E aí a gente vê mais uma vez essa palavra mortos. Às vezes, para essa geração, falar de que nós estávamos mortos soa muito pesado.
parece que assim, não, a gente é tipo assim, a gente estava mal, mas morto é uma palavra muito forte. E Paulo, então, ele não fala que a gente estava quase morto. Ele fala assim, não, vocês estavam mortos. E muito além disso, vocês estavam mortos, e aí ele usa até a palavra que, né, e seus delitos, né, no seu crime, nas suas coisas horríveis, né, essa é a ideia, né, não é parcialmente morto. O John Piper fala assim, morto significa morto, não parcialmente morto. Incrível. Mas por quê? Porque não é algo que faz a gente se sentir bem. A gente quer sentir que a gente está vivo, que a gente está cheio de vigor, cheio de energia, temos coisas para oferecer para o Senhor. Mas, na verdade, o que Paulo está construindo aqui é nos levando a esse diagnóstico da redenção, de Deus tratando com a gente, até chegar no clímax do texto, o qual nós somos criatura, que Deus criou como um poema, como algo que Ele colocou a sua mão e nos moldou. Então, a gente vê essa crescente. Ele vai falar que a salvação não vem de nós, mas vem de Deus, é um dom de Deus. Mas vocês são feitura. Então, a gente vai ver Ele construindo em cima disso, né? Olha que interessante. Alguém disse que existem vários tipos de vida. A vida vegetal, animal, mental, moral, espiritual. E que alguém pode estar vivo em um sentido e morto em outro. Ele cita o Spurgeon, né? Não em sentido moral nem mental, mas em sentido espiritual. A pobre humanidade está morta. Martin Lloyd Jones, ele vai direto ao ponto, ele fala assim, o maior problema do ser humano não é a falta de moralidade, de educação ou de boas intenções. É muito mais profundo do que isso. É morte. É morte. Ofensas e pecados. Nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. 2 termos, 2 imagens. Diante de Deus, somos ao mesmo tempo rebeldes e fracassados. Poxa, achei que ia vir para a igreja para ser encorajado. Né? Poxa, já estou num dia ruim, agora estou ouvindo que eu estou morto, cara, que eu fiz tudo isso, sou rebelde, fracassado. Eu achei que eu vi que ser vitorioso, que eu vou ser rico e que as coisas vão ficar tudo bem, né? Olha que interessante, gente. A ofensa é ultrapassar uma linha que Deus traçou. Isso é uma coisa terrível, gente. Deus, em sua grande soberania e vontade e desejo de nos resgatar, Ele coloca um lugar para a gente, para que a gente não ultrapasse. E nós vamos lá e ultrapassamos. Ah, mas eu não fiz isso. Não, nós fizemos. Só aceita. Nós fizemos, de uma forma ou de outra. Tá, gente? E aí, então, a rebelião, o pecado, gente, é errar o alvo do padrão de Deus. É o fracasso. E ninguém escapa desses dois. Alguém colocou, né, de forma visual para aqueles que desejam, cara, é como você tem um alvo. E o alvo, ele não é igual uma flecha ou um tiro ou uma coisa, seja o que for, que você precisa ser um especialista, um profissional. Porque eu fiquei pensando, eu falei assim, caramba, imagina aquele pessoal que é desengonçado, que não consegue acertar nada, né, um alvo. Mas Deus não faz assim, Ele não espera que a gente seja profissional, não requer que a gente seja alguém que seja um expert na coisa do fazer a coisa certa. Ele quer que a gente olhe, que no seu olhar, no seu plano soberano, na sua missão de redenção, Ele nos coloca num lugar que é o melhor lugar que a gente pode estar. Mas devido aos nossos pecados, devido ao nosso desejo, devido às nossas afeições desenfreadas, nós erramos o alvo. E então o fracasso acontece. No versículo 2, ele fala da forma antiga, um andar antigo. Quando nós andávamos num outro tempo,
segundo o curso, a maneira desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aqui é uma ilustração inicial que se encaixa direto nesse texto. Um homem morto se sente confortável em seu caixão, mas se ele fosse trazido de volta à vida, sentiria imediatamente o sufocamento e desconforto. Haveria um forte impulso de escapar do caixão e deixá-lo para trás. Da mesma forma, quando estávamos espiritualmente mortos, nós sentíamos confortáveis em ofensas e pecados. Mas, tendo a nova vida, sentimos que precisamos escapar daquele caixão e deixá-lo para trás. E eu não quero que a gente olhe para trás e para a nossa vida no passado de uma forma que vai fazer a gente ficar pior do que a gente fica, né? Eu já falei isso para vocês algumas vezes, vocês que já estão aqui há algum tempo, o qual eu não... Tem tantas coisas nessa vida que eu morro de vergonha de que eu fiz e decisões que tomei, e que hoje tenho que estar diante dos meus filhos crescendo e educá-los e tentar ser um exemplo à vida deles e falar, cara, tem algumas coisas que o papai e mamãe não fizeram e tem umas coisas que a gente fez e não faça igual. Porque dói, porque machuca, porque vai nos levar a lugares que não é da parte do Senhor. Então esse desconforto, gente, é a ideia de que nós não podemos nos conformar com as coisas que nós estávamos acostumados a fazer. Uma das coisas incríveis acerca do Evangelho e do poder do Evangelho na vida do ser humano é que nós temos que ter um gosto ruim quando nós fazemos as coisas que nós fazíamos que desagradam. Não pode ter... E a coisa mais... É um paradoxo. Porque lá no fundo nós sabemos que são ruins, mas o pecado, ele é gostoso. Porque se ele não fosse gostoso, nós não queríamos, nós não gostaríamos de cair no pecado. Nós não seríamos tentados. Na minha casa, os adultos amam quiabo. Eu faço quiabo com milho, com frango. E alguns de vocês já fez. Tipo, as crianças chamam de slime. Tipo assim, poxa, slime. Então eles nunca vão ser tentados com o pecado da gula, cara, com frango, com quiabo. Agora, cara, coloca sorvete, cookies. Cara, eles vão comer até estourar, mano. E o pecado é mais ou menos assim. Nós que experimentamos isso, nós sabemos, gente. Alguns de nós vamos carregar lembranças e coisas, cara, que a gente precisa estar diante do Senhor. Porque de tempo em tempo vai ser como aquele galo cantando na orelha de Pedro o resto de sua vida. O resto da vida de Pedro, gente, depois que ele negou Jesus, ele ouvia o galo cantando. Era o gatilho dele. Imagina ele andando nas ruas de Jerusalém e ele via um galo de longe. E esse galo lembrava a ele que ele havia negado Jesus. Ao ponto de, no final da sua vida, ele escolhe morrer de cabeça para baixo. Porque ele não era digno de morrer da mesma forma do qual o Senhor, o qual ele negou por 3 vezes. Então, a gente vê aqui 3 forças descritas nesse único versículo. Todas estão empurrando na mesma direção. O curso desse mundo, né, que é o sistema de valores ao nosso redor. O príncipe da potestade do ar, Satanás, né, a autoridade sobre uma esfera invisível, que é real, que existe. E o espírito que opera nos filhos da desobediência. A inclinação natural, né? Aí você pode perguntar, cara, que negócio é esse negócio do ar? Né? O Piper comenta que o ar está em todo lugar. E o nosso inimigo também. Então, a interpretação facinho, no método indutivo aí. Cara, o ar está em todo lugar, o inimigo também. Tá? E aí a gente consegue olhar dessa forma, né?
você respira a possibilidade de influência de coisa ruim. Nós somos formados por coisas que nós vemos e ouvimos todos os dias, querendo ou não querendo. Essa é a verdade. E não é um vilão distante, não é o Satanás com o tridente vindo de longe e fala assim, cara, com gosto de alguma coisa que você gosta. Não, é tão perto quanto o ar que nós respiramos. Está no quarto, está na tela do celular, está na TV, está no computador, está no feed, está nas coisas que nós vemos e amamos e gostamos. Versículo 3, os filhos da ira, entre os quais também todos nós andamos. E aí ele segue, né? Éramos por natureza os filhos da ira, o mesmo com os demais. Olha que interessante, não é algum de nós. Não é alguns de nós. Porque se fosse alguns de nós assim, pô, talvez, eu não sou isso aí, vocês sim, eu não. Tem um grupo aí de pessoal também que não é, porque a gente ora tantas horas por dia, a gente lê, a gente ouve louvor, né? E não, todos nós. Paulo se inclui nisso. O apóstolo que escreveu metade do Novo Testamento não se isenta. Ele fala, nós, ninguém fica de fora dessa foto. Essa selfie inclui todo mundo. E essa é uma coisa que nós precisamos olhar. Nem o pregador, nem quem está sentado no banco mais respeitável de qualquer igreja. Os filhos da ira. Olha que interessante. A maioria dos nossos problemas vem do fato de sermos culpados de uma dupla falha. Falhamos de um lado em perceber a profundidade do pecado e falhamos de outro em perceber a grandeza, a altura e a glória da nossa salvação. E isso mexe comigo, porque quando nós escolhemos essa outra coisa, quando nós escolhemos esse outro lado, é como nos faltasse algo que nos fizesse escolher o que é melhor. Comecei a ensinar através do livro de Atos, da plantação, e agora a gente parou no capítulo 4, e aí fizemos 3 domingos em Ageu. Em Ageu, essa ideia de ter a paixão renovada pela glória de Deus. E a gente percebe que uma das coisas que Deus faz no seu povo, além de nos resgatar do fim eterno sem Deus, Ele nos dá algo que nós precisamos que aconteça conosco, gente, que é o fruto de um coração lapidado e que tem Ele como Senhor. Nós somos levados a obedecer a palavra de Deus. Nós somos levados a olhar para o Senhor com reverência. Nós somos olhados a perceber a necessidade de termos essa aproximação para com Deus e zelo pelas coisas de Deus. Então, porque quando nós percebemos que nos falta isso, é quando nós estamos dando vazão para essas coisas que nós já experimentamos e sabemos que não nos levam para um lugar bom. Então, gente, uma aplicação para nós. Se você é cristão, essa era a sua fotografia. Você fazia parte de tudo isso, não tem como se ausentar. Não apenas a de alguém que parece pior lá de fora. Isso muda a forma como você trata quem ainda está andando nessa condição. Olha que interessante como nós precisamos rever isso. E na plantação, gente, nós estamos sendo lapidados. Porque não dá para falar assim, porque como você sabe, lá na Bíblia... Não, cara, tem um monte de gente que não sabe. Porque João 3,16, vocês sabem de cor. Cara, o que é João 3,16? Quem é o seu Jocum? Então, gente, existe um bom número de pessoas andando nessa condição de mortos-vivos, de Walking Dead. E nessa condição, nós não podemos olhar para essas pessoas com desprezo. Olha que interessante, mas com a memória humilde do nosso próprio caixão. Isso, cara.
Isso vai partir o nosso coração, cara. Quando a gente olhar para algumas pessoas tal, que talvez a gente queira desprezar, olhar para baixo. Então imagine se nessa semana a gente escolhesse uma pessoa que talvez nós temos a tendência de julgá-la, ou evitar, ou olhar de cima para baixo. E orar por ela, lembrando que eu também estava morto assim. Imagina se nós fizéssemos isso. Um desafio para nós. Quem são as pessoas essa semana que a gente pode olhar e falar assim, cara, tá ali o espelho. O meu caixão. O meu caixão. Parte número 2, de versículo de 4 a 7. Como fomos salvos? Alguém disse que se Paulo tivesse parado no versículo 3, teria escrito o obituário da raça humana. Então é bom que ele está seguindo adiante ali, né? Ele não para, ele escreve 2 palavras que mudam tudo. Mas Deus, a gente como estudante da Bíblia, especialmente no método indutivo, a gente sabe o peso que tem a palavra mas, ou portanto, pois, mas Deus. Interessante, o Martin Lloyd Jones ele tem um sermão inteiro só nessas 2 palavras. Chega a chamá-las de umas combinações mais gloriosas de toda a Escritura. Tudo antes do versículo 4 é sem esperança. Tudo depois é graça pura. Graça pura. Não existe transição gramatical mais dramática na Bíblia do que essa. Vocês estavam mortos. Não tinha nada para oferecer para Deus. Mas Deus, rico em misericórdia, grande em amor, não porque somos amáveis, mas apesar de não sermos, Ele nos dá tudo e mais um pouco. A graça não é a resposta de Deus à nossa iniciativa. A graça é a obra incondicional dessa grande misericórdia e desse grande amor. Que a gente seja tomado por uma coisa divina e soberana desse amor por nós. Para que a gente não troque nada por esse amor. Nada. Por esse amor que nos amou como ninguém jamais nos amou ou vai nos amar. Iniciativa do próprio Deus em relação a nós, em nossa direção. Ele nos vivificou juntamente com Cristo, no versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Não foi uma manutenção. Não foi uma reforma. É ressurreição. É sopro de vida, como no vale de ossos secos. O Piper faz uma ligação direta com a história de Lázaro, porque está falando de gente morta que volta a viver. Deus, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou. Foi assim que você foi salvo. Lázaro, sai para fora. Pode vir. O Guzik, ele acrescenta um detalhe bem pastoral na parte de quando estávamos mortos. É justamente o momento em que Deus começou a nos amar. Porque não havia outro tempo. Ele não esperou que ficássemos merecedores. Ele não esperou que as coisas começassem a funcionar para ele poder dar esse sinal. A gente sabe que o plano redentivo do Senhor, que Ele nos amou antes da fundação do mundo. Não há questionamento acerca disso. A ideia, tá, gente? Usando uma metáfora no sentido de que
Ele já sabia que nós estávamos mortos no nosso pecado, e ainda assim, dali então, ele parte desse pressuposto que nós estávamos mortos mesmo e algo precisava acontecer. É o segredo da vida, da graça na vida cristã. Quando nós estamos nesse ponto. Para Deus não é o ponto inicial ou a partida, para nós é. Porque é da onde não tinha outro lugar para nós estarmos, né? E aí então no versículo de 6 a 7 a gente vê essa ideia de assentado nos lugares celestiais, né? E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça e pela sua benignidade para conosco em Cristo. No tempo presente já estamos assentados. Não há um dia assim, um dia estaremos seguros. Não, nós já estamos nesse lugar. Nós já estamos com Cristo, nós estamos em Cristo. Nós estamos nesse lugar. Nós não precisamos esperar o céu para viver a vida que o Senhor tem para nós. Já estamos. Essa é a nossa posição presente, não uma esperança futura. Quando Cristo olha para nós lá de cima, nós já estamos com Ele. E Ele nos vê justificados, perdoados, remidos, esperando o dia da grande redenção, o qual Ele vai renovar todas as coisas. Mas também tem um aspecto futuro. Deus vai passar a eternidade mostrando as riquezas da sua graça. A eternidade em si mesma, Charles Spurgeon falou, não vai melhorar o Evangelho. O Evangelho já é. É o Evangelho da salvação. Não vai existir nenhum ponto no futuro, gente, em que a graça vai parecer pequena demais para o que fizemos. Ela só vai parecer maior quanto mais nós temos revelação de Cristo e o que Ele fez por nós, mais nós entendemos que essa graça, ela é enorme. E cada vez mais, se nós tivermos consciência disso, nós vamos ter cada vez mais os nossos corações nesse lugar de rendição, de saber que nós não merecemos tal presente. Mas ainda assim, Cristo, por seu amor tão grande por nós, Ele continua estendendo sempre e sempre. Aplicação número 2, gente. Descanse. Descanse. Se a sua salvação começou com Deus agindo enquanto você estava morto, sem a sua ajuda, sem o seu mérito, Ele não passou a depender da sua performance para continuar. Não é radical, gente? Isso é radical demais, gente. Porque se fosse de outra forma, nós poderíamos estar aqui nos gabando acerca das coisas que nós fizemos para o Senhor. Das coisas boas que nós fizemos e podemos fazer, de quanto nós demos para a igreja, de quanto nós demos para o Senhor, de quanto nós fizemos em favor do necessitado e do aflito, de quanto nós fizemos de coisas boas. E todas essas coisas são incríveis e ótimas e devem fazer parte da vida de um crente. Você deve ser generoso com seus dízimos e ofertas. Você deve dar o seu tempo e energia e servir o Senhor. Você deve olhar para o pobre, para o necessitado e para o aflito, com certeza. Isso faz parte de ser filho de Deus. Isso faz parte de ser os pés e as mãos de Jesus, seja onde for que você estiver. Mas isso é somente o fruto e a resposta de alguém que carrega esse nome precioso e amoroso de Jesus Cristo. Então, gente, essa semana, quando a culpa ou o cansaço espiritual baterem, pare e diga em alta voz, mas Deus. Ponto.
Deixe essas duas palavras interromperem a sua ansiedade do mesmo jeito que interrompem a frase de Paulo. Imagina se nós exercitarmos isso. Não, Deus, que não, mas Deus, ponto. Não, mas eu queria ter feito assim, aí eu fui, mas Deus. Indo para a parte final, versículo de 8 a 10. Para que fomos salvos? Para quê? Feitos de novo para algo. Mais uma vez, se Paulo parasse no versículo 7, ainda faltaria responder uma pergunta. Então, o que eu faço com isso? Os 3 últimos versículos respondem isso. Pela graça, mediante a fé. Esses versículos, gente, causou e causam tanta discussão e divisão no meio cristão evangélico. E uma das coisas que eu amo acerca da Calvary é que a gente não gasta tempo com essa discussão, porque é tão nítido, é tão óbvio, né? Tem coisas que a gente lê e quando a gente pensa de forma indutiva, fazendo algumas perguntas para o texto, tentando entender, observar e interpretar, tem coisas que são extremamente difíceis, mas tem coisas que é extremamente óbvio. Tem coisa que é extremamente já responde por si. Então, sabe o que quer dizer pela graça e mediante a fé? Quer dizer pela graça e mediante a fé. Pronto. Nossa, que profundo. É isso mesmo. É isso mesmo, gente. Para quê? Para que ninguém se glorie. Para que ninguém venha diante de Deus e falar, ó, eu fiz tal coisa. Ele falou, valeu. Vamos olhar então para as coisas que você fez de errado, então. Vamos ver se vai ali. Não, mas eu guardei a lei, né, os mandamentos. Ah, então você nunca cobiçou? Não. Tá bom, vamos lá, que eu vou te ensinar. Você já olhou para uma mulher e cobiçou já, então você adulterou. Ah, mas eu nunca roubei. Ah, você já olhou para a coisa de alguém e cobiçou e quis ter? Então você sabe como é que é. E aí a lista vai. E aí quando a gente vê, a gente quebrou um monte de mandamento aí. Então, não vale a pena ir para esse lado, gente. Tá? O Tim Keller, ele marca uma distinção que muda tudo na prática. Somos salvos por causa da graça, através de um instrumento, né, a fé. Olha que interessante. Né? Em suas palavras, as palavras de Keller. Religião é igual, eu obedeço para ser aceito. Prestem atenção. Eu obedeço para ser aceito. O cristianismo, eu só aceito, por isso eu obedeço. Muda o game. Totalmente diferente. Então a religião ela é igual, eu obedeço para ser aceito. Eu preciso fazer as coisas para Deus me amar, para eu poder chegar perto de Deus e para Deus olhar para mim como alguém precioso. E o cristianismo é assim, cara, eu só aceito. A resposta do meu coração, eu quero viver o melhor dessa vida que Deus tem para mim. Eu quero ser tudo aquilo que Deus deseja que eu seja. Mais uma citação, já que eu gosto de citação. Podemos pensar na água, passando por uma mangueira. A água é a parte importante, mas ela é comunicada através da mangueira. A mangueira não mata a sua sede, a água mata. Mas a mangueira leva a água até o lugar onde você pode se beneficiar dela. Então, olha, agora que você vê a mangueira, olhe de forma diferente. Que ela é extremamente importante. As discussões acerca disso é que o texto é muito claro que a salvação, ela é pela fé. Pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, nisso, os reformados eles estão extremamente corretos e certos nessa leitura. O que eles não estão corretos é na continuidade dos outros versículos que apontam que a questão do responder e aceitar, eles não são excludentes. Eles estão totalmente ligados uns com os outros.
Então, eu dizer que, Senhor, eu te aceito no meu coração, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, não está dizendo que a salvação vem de mim. Está dizendo que esse mesmo dom, ele é capaz de mexer no meu coração de uma forma que eu respondo e eu escolho responder. Então, isso para a gente, como Calvary, é muito simples. É só olhar para os dois lados e os dois textos que falam desse aspecto soberano, que fala da responsabilidade humana. Existe uma história, para terminar, só acerca dessa coisa aí da salvação, que não é dom de Deus, gente. Estava lá um calvinista e um arminiano. Não filma não, depois os caras vão querer me pegar. Eles estavam num lugar incrível, imagina, sei lá, numa fazenda incrível, e o dono da fazenda é arminiano. E aí o calvinista vinha no final lá do dia, né, no pôr do sol, falar, cara, hoje eu vou convencer esse arminiano, cara, hoje eu pego ele. Aí ele vai lá e fala assim, e aí, seu arminiano, beleza? Beleza, seu calvinista? Cara, você não consegue entender? Olha aqui, cara. Olha para essa fazenda, olha para o pôr do sol. Cara, você não consegue entender que isso aqui é um ato soberano? Que Deus, cara, faz tudo, cara. E olha isso aqui, e você não entende isso, cara. O cara falou assim, não entendo, pô. Não, mas você entende, mas você é arminiano. É, eu entendo, mas sou arminiano. Então você não entende. Aí o cara, tá bom. Aí o cara vai embora. E aí passa vários dias. E aí um certo dia ele fala assim, de hoje não passa. Hoje eu vou convencer ele. E aí o arminiano falou assim, cara, é a minha última tentativa de fazer esse cara entender esse negócio. O cara vai lá e fala assim, meu irmão, arminiano, olha isso aqui, cara. Olha o tanto de árvores frutíferas, olha a beleza desse campo, cara. Olha isso aqui, cara. Olha esse pôr do sol, cara, emblemático. E você não consegue compreender, cara, que Deus é soberano, que Deus faz tudo por si, e não depende de nada de nós, e você continua nesse negócio aí de responsabilidade do homem, de escolha do homem, de resposta do homem. O arminiano dá aquela respirada boa e fala assim, meu amigo calvinista, eu vou te falar um negócio, cara. Eu concordo com você, olha isso aqui, cara, tudo lindo, cara. Tudo lindo, cara. Ó, não fico maravilhado. Mas tu tinha que ver como é que era essa fazenda quando só Deus cuidava, cara. Meia dúzia entenderam. Para quem entendeu, quando Nicodemos contou, todo mundo deu risada, mas não foi eu, mas tá beleza. Essa é a ideia, gente. Que uma coisa não é excludente da outra. Deus continua soberano sobre tudo e sobre todos. É um dom de Deus, Ele dá para nós. Mas requer que a gente cuide da fazenda. Quer que a gente deixe bonito. Porque é uma expressão da beleza do Criador, o qual Ele criou, e o seu povo. Na história da igreja, na história do povo de Deus, Deus não teleportou o povo de Israel. Sabe por quê? Da mesma forma que teve que cuidar da fazenda. Deus libertou quantas vezes o povo? Um monte. Mas eles tiveram que marchar, eles tiveram que atravessar, eles tiveram que trabalhar. Então esse é o ponto, resumido. Tá bom, gente? E eu quero terminar nesse tom de que o resultado, de que para ninguém se glorie, é uma coisa incrível. Se você chegar ao céu, metade pela graça e metade pelas obras, você vai dizer, a expiação me ajudou um pouco, mas a minha integridade ajudou muito mais. Então, para não acontecer isso, tem essa clareza para que ninguém se glorie. É uma coisa que vem de Deus, e Deus é quem faz. E aí eu termino, gente, nesse tom. Eu queria que a gente pensasse e a gente vai responder acerca da ceia do Senhor. O versículo 10 fala, porque nós somos poema, porque nós somos feituras, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Gente, Deus nos criou como seres peculiares e únicos, com um propósito eterno de vivermos e praticarmos boas obras.
Isso deve ser uma coisa natural, não uma coisa especial. Mas fala que muito mais do que isso, Ele nos criou de forma como uma obra de arte, como uma coisa pintada, com um carinho, com uma leveza, com um toque eterno e celestial e divino ao mesmo tempo. Olha que interessante essa palavra, para que a gente possa andar nessas coisas que Deus preparou. Antes nós andávamos de outro jeito. Agora não, agora eu entendi, eu sou feitura do Senhor, eu fui criado pelo Senhor, o Senhor tem um plano para a minha vida, o Senhor se importa com a minha vida por inteiro. A mesma palavra grega do andar, gente. Antes andávamos na morte, agora andamos nas boas obras que Deus já preparou de antemão. O verbo não mudou, a direção do andar mudou. Então, gente, você não faz boas obras para ser aceito, você faz porque já aceitou e recriado. Peça a Deus que revele a obra preparada, algo específico, concreto que Ele já projetou para você. Seja uma ligação, seja um perdão pendente, seja uma generosidade, seja uma palavra de coragem, vá e faça. Não por culpa, mas como resposta de quem já foi feito de novo, o quem foi amado, o quem foi aceito, o quem recebeu um amor que nenhum outro ser humano é capaz de nos dar. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar.